Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 7 de novembro de 2017. Recentemente foram liberados documentos do governo americano que, entre outras coisas, trariam novas informações a respeito de um dos maiores mistérios do século XX, o assassinato do presidente John Fitzgerald Kennedy, o famoso JFK. Lamentavelmente, esses documentos não vieram acrescentar absolutamente nada a não ser mais véus de ilusões a esse caso, porque apontam para direções cada vez mais implausíveis e improváveis, mas nenhum deles sequer cogita a mais provável, a mais forte de todas as possibilidades, justo aquela que nunca foi cogitada publicamente por ninguém. Eu vou explicá-las qual é, com quase toda certeza, o verdadeiro motivo da morte do presidente norte-americano Kennedy. Pois bem, Kennedy, numa certa feita, aprovou uma tal de Ordem Executiva número 11.110, alguma coisa assim, parece um número binário, de uns e zeros. E essa Ordem Executiva, basicamente, retirava do Fed, o Federal Reserve Bank, o monopólio da emissão de dólares lastreados em prata. O Fed, como sempre é bom lembrar, é uma instituição privada. Ele é o Banco Central Americano, mas ele é privado, ele não é controlado pelo governo. Ele pertence principalmente à mais antiga família oligárquica bilionária do mundo, os Rothschild, uma família de judeus alemães que, entre outras coisas, promoveu aquele que até um certo ponto foi o maior golpe financeiro de todos os tempos, na Batalha de Waterloo, onde Napoleão foi derrotado. Os Rothschild tinham um sistema de informações mais eficiente que o sistema britânico, então eles espalharam na Inglaterra a notícia que Napoleão tinha vencido a Batalha de Waterloo, o que, devido à situação da época, fez as ações, os valores do Tesouro Britânico despencarem. Então começou a haver uma fuga para venda de libras, porque achava-se que com a derrota fatal da Inglaterra, que cedo ou tarde acabaria sendo colocado de joelhos perante o poder napoleônico, o país iria entrar em colapso. Então venderam libras adoidado, e os Rothschild compraram essas libras. No dia seguinte chegou a notícia verdadeira, que aconteceu de fato, que na verdade Napoleão foi derrotado. E aí o preço da libra subiu de novo, os Rothschilds venderam essas libras. Foi um golpe absolutamente fabuloso. Praticamente assumiram o controle financeiro do país por um tempo. Esse golpe só viria a ser superado pela mudança do padrão ouro para o padrão dólar, liderado pelos mesmos Rothschilds, por sinal. Mas bem, vamos fechar esse parêntese e voltar. O fato é que Kennedy, pela primeira vez desde Alexander Hamilton, ele desafiou frontalmente o poder dos Rothschilds. Ao passar para o Tesouro Nacional a emissão de dólares lastreados em prata do Tesouro, ele tirava dos Rothschilds apenas parte de seu poder, de seu monopólio financeiro. E é claro, era uma experiência, né? Porque se aquilo lhe desse certo, futuramente podia retirar totalmente, podia também retirar o padrão ouro. Bem, isso aconteceu, isso está documentado, isso não é dúvida. A questão é que 6 meses depois, coincidentemente ou não, explodiram a cabeça do Kennedy. Bom, aí você perguntaria, mas 6 meses depois? Sim, afinal aquela ordem executiva, ela demoraria para fazer efeito. Ela poderia dar errado, ela poderia ser derrubada pelo Congresso, ela poderia ter opções. E tiveram 6 meses para tentar fazer isso, tiveram 6 meses para tentar convencer o Kennedy. Veja só, eu estou falando isso no nível da possibilidade, essa é uma teoria. Mas cedo ou tarde resolveram então encerrar o assunto e explodiram a cabeça do Kennedy num assassinato que, vamos ser sinceros, não existe nada parecido no mundo. Nunca se matou uma figura de tamanha importância sem que ninguém continue fazendo a menor ideia do porquê. Até hoje, FBI e CIA não têm nenhuma teoria concreta, nenhuma explicação minimamente convincente para a morte de Kennedy. Como sabemos, o indivíduo que atirou, o sniper, foi preso pouco tempo depois. Só que logo em seguida ele foi assassinado.
E essa pessoa que o assassinou, que foi preso, depois se matou na cadeia. O fato é que o caso continuou completamente indeciso, com as teorias mais estapafúrdias possíveis, dizendo que foi o rival eleitoral que queria vencer a eleição depois, ou dizia que foi o comunismo, apesar da União Soviética ter ficado preocupadíssima com essa situação, porque o Kennedy era um pouquinho mais razoável do que outros setores. E hoje tá surgindo nesses documentos liberados aí até umas bobagens, estão querendo colocar até a culpa em Cuba. Pois bem, agora, depois que o Kennedy foi assassinado, assumiu Lyndon Johnson, o vice. E uma das primeiras medidas do Lyndon Johnson não foi exatamente, na prática, foi revogar a ordem executiva 11.110. Não literalmente, porque é aliás, até uma certa discussão a esse respeito, se pode se considerar que isso foi revogado ou não. Mas na prática foi como se fosse, porque ele simplesmente começou a cortar a emissão de dólares lastreados no Tesouro. E pouco tempo depois, os dólares que eram baseados no Tesouro Nacional simplesmente desapareceram. Hoje são objeto de colecionador. E hoje só o que você tem são aqueles que são lastreados pelo Fed. Tá, então vamos pensar então se essa possibilidade é convincente. Você tem a família mais poderosa do mundo, eles controlam o sistema financeiro internacional. E um governante eleito pelo povo, extremamente popular, os desafiou frontalmente. O que eles podiam fazer? Bom, se não conseguiram reverter pelo lobby, pelo convencimento, pelo suborno, seja lá o que for, e como a medida parece ter tido sustentabilidade, o que eles poderiam fazer para continuar no poder, reaver essa situação e, claro, não se expor de uma forma aberta, porque uma das coisas mais fundamentais para esses plutocratas que eles querem se manter ocultos, eles não gostam de ser amplamente conhecidos. Se você for pegar as maiores fortunas, os maiores bilionários do mundo, a maioria é completamente desconhecido, apesar de ter um ou outro Bill Gates, mas a maioria é totalmente desconhecida. As massas não fazem ideia de quem são. Você não vai ouvir nunca a mídia os perturbando, os pagiando. A mídia inferniza a vida de político, de celebridade, até da família real, mas não das plutocracias que realmente detêm as maiores fortunas do mundo. Pois bem, então vamos pensar, se você quer fazer isso, a melhor coisa que você tem a fazer, além de neutralizar o indivíduo, é passar um recado claro para que ninguém nunca mais cometa a besteira parecida. Então o que você faz? Vamos lá, elimina o indivíduo, porque ele foi assassinado. Mas não é interessante que seja sacramentada uma versão. Na verdade foi morto por aquele outro motivo tal, porque senão o recado não fica claro. Porque se acreditasse que Kennedy foi morto por um determinado fator fechado, não passaria a ideia de que ele foi eliminado por alguma outra coisa. E esse recado precisa ser dado para quem entende, não é para qualquer um. O recado não é para o povo. O recado é para aquelas pessoas que estão em condições de desafiar o sistema financeiro. São essas que têm que entender esse recado. Então, e o recado? O indivíduo foi morto, foi assassinado. Ninguém nunca conseguiu entender o porquê, mas você, observando os fatos, vê que sucedeu depois dele cometer o fato inédito de desafiar essa maior potência financeira do mundo, e logo em seguida ao seu assassinato, esse desafio foi neutralizado. E o Fed voltou a controlar completamente a emissão de dólares dos Estados Unidos e, evidentemente, do mundo. O recado, como disse uma vez, tem que ser sutil, mas suficientemente claro para os que possam entender. E por isso o assassinato de Kennedy tinha que ser emblemático, midiático, diante de câmeras, servindo de exemplo da personalidade mais destacada daquele momento, naquele país, um dos maiores do mundo, e ainda assim ninguém nunca foi capaz de entender o que realmente aconteceu, com as teorias mais divergentes e mais malucas, para que fique claro que é um assassinato misterioso não resolvido, onde os verdadeiros responsáveis de forma alguma vão aparecer em momento algum, mas vai ficar subentendido uma mensagem para aqueles que realmente entendem do assunto. E o fato é que depois disso nunca ninguém mais teve a ousadia de mexer com esse pessoal, de mexer com a emissão de dólares, de enfrentar o Fed. Pelo contrário, daí para frente foi uma submissão total. Kennedy foi o último a
efetivamente desafiar uma oligarquia financeira plutocrática de poder global. Diante disso, essa teoria tem esse potencial explicativo e tem um apelo muito forte. Agora nota, por que raios que isso nunca apareceu em larga escala? Apareceu sim, desde o começo algumas pessoas levantaram essa hipótese, mas isso não foi amplamente divulgado, isso não vai para os grandes noticiários, que também não precisa ir. Como eu disse, o recado é para poucos, é para os que entendem, esses não precisam de noticiários. Essa teoria, apesar de ser bastante plausível, apesar de ter uma série de fatos que lhe dão uma certa substância, ela nunca foi investigada. Porque primeiro há de se entender que o poder financeiro é o poder maior nos Estados Unidos, e aliás em qualquer lugar. E o Fed controla também a CIA e o FBI, eles mandam em tudo. Uma das demonstrações de forças mais recentes, não exatamente só o Fed, estou focando no Fed, mas na verdade é a oligarquia financeira que está por trás disso. Mas uma das demonstrações mais recentes foi a crise de 2008, né, onde uma insanidade especulativa maluca detonou a economia do país e do mundo, e os verdadeiros responsáveis por isso, não aconteceu nada com eles. Claro, suas empresas fecharam, seus bancos fecharam, mas nenhum deles sofreu qualquer dano em seu patrimônio pessoal. E o estrago foi pago com dinheiro do contribuinte, com dinheiro do povo americano e, secundariamente, do mundo inteiro. E o Congresso americano não tinha aceitado pagar isso inicialmente. E da noite para o dia, Wall Street, pode-se dizer, os donos de lá, viraram o Congresso americano, literalmente da noite para o dia. Foi uma coisa verdadeiramente humilhante. Num dia o Congresso decidiu uma coisa, no dia seguinte decidiu outra. Após uma série de visitas promovidas por uma figura chamada Hank Paulson, que é um lobista maior do sistema financeiro, que saiu lá conversando com o pessoal adoidado. E reverteram sua decisão. E trilhões de dólares foram gastos para pagar o buraco causado pela irresponsabilidade da especulação financeira privada. Então, vamos ver. Não tão cedo não se vai dar destaque a essa possibilidade, porque de uma certa forma muitos dos envolvidos ainda estão vivos ou ainda são descendentes diretos. A situação ainda é basicamente a mesma. Então o que se faz nessa situação do assassinato do Kennedy é passar um recado claro. Um recado tem que ser uma coisa brutal, tem que ser uma coisa explícita e tem que se ficar suficientemente misteriosa para que o recado tenha o apelo. Porque, claro, se fosse solucionado, quem matou Kennedy foi isso, mesmo que fosse uma solução falsa, enfraqueceria o apelo dessa ameaça sutil. Então tem que ficar em aberto, tem que ficar não resolvido, para que aquelas pessoas que realmente estão em condições de fazer alguma coisa entendam que não se deva mexer com quem tem na mão o sistema financeiro e o sistema político, as forças estatais todas. É um recado para aquelas pessoas que fique claro, para que elas nunca mais cometam um erro de desafiar o verdadeiro poder que controla os Estados Unidos e que em última instância manda no mundo. Porque apenas por um acaso está com a mão metida aqui, causando esse estrago infame que o governo diabólico de Michel Temer tem no seu programa de destruição absoluta do nosso país, sem nenhum tipo de visão qualquer relativa a promover, a produzir alguma coisa. Não. Aliás, isso eu aproveito para dizer esse negócio. Qualquer pessoa que ainda acredite que o governo de Michel Temer, que não é ele o governo, ele é o capacho que executa o trabalho sujo. Qualquer pessoa que acredite que esse governo é bem intencionado, sinto muito, é um idiota. Porque não, ele é indefensável. O objetivo dele é a destruição completa de qualquer futuro do país. Mas eu fecho então esse parêntese. Meu nome é Marcos Valério XR. Hoje é o dia 7 de novembro de 2017. Obrigado pela atenção.